Oi, gente, tudo bem? Eu tô gravando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou falar sobre os Summer Programs. É uma coisa que eu falo muito no meu Instagram e muita gente tem dúvida. Eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer 3 Summer Programs em momentos diferentes, em países diferentes. 2 eu fiz durante a minha graduação, um na Coreia do Sul e um na China. E o terceiro eu fiz depois de formado, quando eu tava terminando meu mestrado no Japão. Então eu vou falar um pouco o que são, como funciona, como você pode fazer. Bom, o Summer Program, ele é na verdade um tipo de intercâmbio que você faz durante as férias. Apesar do nome ser Summer Program, programas de verão ou Summer School, ele acontece no verão do hemisfério norte, no inverno pra gente, ou seja, junho, julho, agosto. Então você tem que ver mais ou menos quando que você tem férias, primeira coisa de tudo. Segundo, gente, assim, Summer Programs, na minha concepção, algumas pessoas podem ter uma concepção diferente, mas na minha concepção são programas ligados a universidades, que no final desse programa vão emitir um certificado para você. Então, vou dar um exemplo. Se você quer melhorar o seu inglês e você decide procurar uma agência de intercâmbio no Brasil, por exemplo, para estudar para fazer o TOEFL, por exemplo, no Canadá ou nos Estados Unidos, e você vai ficar um mês estudando lá. Você vai estar afiliado a uma escola de línguas, sim, no exterior, você vai ficar estudando, mas na minha concepção isso não é um Summer Program. Um Summer Program, na verdade, é quando você é filiado, como eu falei, a uma universidade no exterior que não precisa ser de um país que fala inglês, por exemplo, Estados Unidos ou Canadá, pode ser, na verdade, qualquer país do mundo. E durante um mês, 4, 5, 6 semanas, dependendo da faculdade, às vezes até menos, e dependendo do país também, você vai ter cursos dentro dessa universidade. Só que podem ser também cursos de língua. Eu vou dar um exemplo. Em 2015, eu fiz um Summer Program na Coreia do Sul, na Universidade de Chungcheong. Como que funcionava este programa que eu fiz? Eu entrei na internet, resolvi que eu queria ir para a Coreia do Sul, achei várias universidades, vários programas e encontrei esse programa da Chungcheong, que a data era perfeita para mim. Eles davam a possibilidade de você escolher o que você queria estudar durante a manhã. Então, todos os dias de manhã, foram 4 semanas, eu tive aula de manhã, eram 3 ou 4 horas de aula, não lembro, de um assunto específico. Eles tinham uma lista de cursos diferentes que você poderia escolher. É como se fosse, gente, fazer... Quando você está fazendo graduação, a faculdade, por exemplo, você tem diferentes cursos, matérias, cadeiras. No Brasil chamam de diferentes maneiras que você escolhe para fazer durante o semestre. Então, 1 ou 2 vezes por semana você tem aquela aula por 1 hora e meia, 2 horas. Nesse Summer Program, você consegue fazer uma cadeira, um curso inteiro, só que em vez de fazer no semestre, você faz em um mês. Então, foi assim que funcionou na Coreia do Sul, no meu Summer Program na Chungcheong. Tinha uma lista que a gente poderia escolher. Eu escolhi Management in East Asia. Então, durante um mês, a gente estudou como que funciona essa questão, como que os executivos e managers tomam decisões na China, no Japão, na Coreia do Sul e na Índia. Como que diferenças culturais, diferenças da estrutura da economia e tudo mais podem influenciar nisso. Então foi o que eu escolhi. Só que teve gente que escolheu, em vez de ter esse tópico, só estudar a língua coreana. Então, durante a parte da manhã, algumas pessoas só estudavam a língua coreana, algumas pessoas foram para o básico, algumas pessoas já foram para o intermediário. E durante a tarde, eles se reuniam todo mundo para atividades extracurriculares. Normalmente, isso é muito comum, gente, assim, é uma característica forte dos Summer Programs, essas atividades culturais, que é para conectar você com o país ou a cidade que você tá. Então, na Coreia do Sul, a maioria das universidades, quando oferecem Summer Programs, eles oferecem isso, que você tem aula, por exemplo, de Taekwondo, você aprende sobre instrumentos coreanos, você aprende sobre a história da Coreia. Também normalmente tem visitas, então se a sua faculdade fica em Seul, eles vão te levar provavelmente para conhecer o palácio. Então assim que funciona. Então todo dia tinha atividades. Aula durante a parte da manhã e atividades durante a parte da tarde com todo mundo. Então, o Summer Programs, normalmente, ele tem esse tipo de programa já estabelecido, assim. É bem focado nessa parte. Só que pode ser um pouco diferente. Eu sei que esse vídeo tá ficando confuso, mas eu vou chegar lá, gente. Em 2013, antes disso, eu fiz o meu primeiro Summer Program, que ele era um pouquinho diferente. Foi pra China, eu estudei em Pequim, na BLCU, que é a Beijing Language and Culture University. Só que eu não fechei diretamente com a universidade. Na Coreia do Sul, eu entrei no site da universidade, li tudo sobre o Summer Program, me inscrevi, fiz o pagamento e fui. E assim, eu fui sem conhecer ninguém, gente. Eu só me inscrevi e fui. Eu não sabia conhecer ninguém, fui sozinha, eu era a única do Brasil. Até onde eu sei, mais ninguém do Brasil nunca fez, assim. Então, realmente, eu só fui, assim.
Nesse do da China, eu tava pesquisando, na verdade, na época, pra fazer um curso justamente nos Estados Unidos, pra melhorar o inglês e tudo mais. Só que eu encontrei este programa, que foi um programa oferecido pela Câmara de Desenvolvimento Econômico Brasil-China. Na época era a 8ª edição, hoje em dia, infelizmente, não existe mais. Que era a Câmara do Brasil, né, Brasil-China. E eles ofereciam esse curso, que já estava todo fechado, que seria um grupo de brasileiros que iria pra essa universidade. Então, na verdade, foi a Câmara que fez como se fosse uma parceria com a universidade e criou um grupo, um summer program específico só para brasileiros. E foi assim que eu fui em 2013 para Pequim, mas a gente também ficou 2 dias em Shanghai e era exatamente assim. Durante a parte da manhã a gente tinha aulas e durante a parte da tarde atividades culturais e passeios e na muralha e tudo mais. Só que o diferencial desse curso que eu fiz na China foi que a minha programação não era exatamente para fazer uma cadeira, não foi assim. Então, no final, meu certificado foi um pouco diferente. Eu tive diferentes aulas e diferentes horas para cada aula. Então, por exemplo, se eu não me engano, no total eu tive 15 horas de chinês. Então, por exemplo, 2 vezes por semana, na parte da manhã, a gente já tinha aula da língua. Alguns outros dias a gente teve relações internacionais, economia, fazendo negócios na China. Então foi bem misturado, assim. Então foi bem legal e bem diferente, assim. É bem único. Sendo sincera, não existe tantos programas desse tipo assim no Brasil que eu saiba. Eu sei, por exemplo, que para a Coreia do Sul, sei que muita gente que está no canal se interessa por Coreia do Sul, existe programas agora, por exemplo, com a Midori e tudo mais, que você consegue ir para estudar coreano lá durante um mês. Só que até onde eu sei, esse programa não é vinculado a uma universidade que nem eu fiz, ele é vinculado como se fosse um curso de línguas coreanas na Coreia. Então é um pouco diferente, assim, porque quando você tá, por exemplo, num curso, num summer program dentro das universidades, normalmente elas oferecem dormitório. Então você dorme dentro da faculdade, você tem todo o apoio da faculdade, você tem o certificado da faculdade no final, que pra mim, no meu caso, foi muito interessante, porque depois de fazer esse summer program na Chungang, eu voltei no ano seguinte pra fazer meu MBA lá. Então, na verdade, foi fazendo esse summer program na faculdade que eu descobri a existência deste programa de mestrado, no MBA que eu fiz e me abriu portas. Então, é legal também pensar em se vincular a uma universidade. Só que, normalmente, esses summer programs, eles requerem, dentro de universidades, que você esteja cursando a graduação. Algumas você já pode estar formado ou cursando mestrado, que foi o meu caso no Japão, que foi, na verdade, esse ano, em agosto. Eu fiz, só que foi um programa bem curto, na verdade, foi 10 dias só. Então, alguns summer programs, como eu falei, podem ter de 4 a 5 semanas e, na verdade, existem alguns sim que são só 10 dias, às vezes uma semana. Então, você tem que pensar isso, assim, tá, eu quero fazer um intercâmbio nas férias. Eu quero me conectar a uma universidade. Eu quero pra ter o certificado no final, né? Pra ter o conhecimento também, tudo. Tá, mas eu vou pagar só, sabe, tipo, o deslocamento do Brasil até o Japão pra, sabe, 10 dias. Será que vale a pena? Na verdade, esse summer program que eu fiz no Japão, gente, eu conheço desde 2013, na verdade, quando eu conheci o da China também, que eu tava pesquisando na época. E eu me interessei muito, e desde 2013 eu falo, não, eu vou fazer. Só que eu pensava, gente, eu não tenho, assim, não vale a pena, na minha concepção, eu pagar uma passagem tão cara pra ir pro Japão pra dar só 10 dias. Então, até na verdade, foi por isso depois que eu acabei indo pra Coreia do Sul, que eu tava pesquisando opções no Japão, mas as opções que eu encontrava não batia com as minhas datas, e essa opção era só 10 dias, e no fim, tá, deixa eu ver outros países. Já fui pra China, tá, Coreia do Sul, legal. Eu pesquisei as universidades, na época existia um site, se eu não me engano, que era Summer Program, Summer School in Korea. Não sei se existe mais, mas era muito legal, porque ele mostrava, se eu não me engano, eram 6, 7 universidades, e cada summer program de cada universidade, tipo as datas, valores e tudo mais. Então consegui comparar direitinho. E no fim eu acabei escolhendo a Chungang. Mas, gente, eu escolhi a Chungang assim justamente porque as datas batiam e porque era em Seul. Então foi realmente assim, sabe? Só vai. E algumas pessoas podem perguntar assim, ai, Ana, é seguro? Olha, gente, eu pesquisei universidades muito conhecidas, assim. Eu não fui pra uma cidade, por exemplo, pequena na Coreia, que eu estaria sozinha, sem conhecer ninguém, sem falar a língua. Eu fui pra Seul, que é uma cidade mais desenvolvida. A Chungang, ela é top 7, top 8 no país inteiro, então ela é muito grande. Só que eu achei que valia mais a pena pro valor também, porque, por exemplo, a Coreia do Sul, neste caso, tem 3 universidades muito conhecidas que são a SKY, que é a Seoul, a Yonsei e a Kunkkai, eu esqueci. A Korea University, claro, gente.
E essas 3 universidades, elas oferecem Summer Program. Então, se você for... Deixa eu só fechar aqui, gente. Se você for no site dessas universidades, por exemplo, Korean University Summer Program, ou Summer School, se você pesquisar isso no Google, vai aparecer lá as datas, o valor. Só que, assim, eu pesquisei muito na época. E eu vi que esses Summer Programs dessas 3 universidades, eles eram um pouco mais caros e vinha muito mais gente. Então, era um programa, assim, literalmente com centenas de pessoas. O que é legal, porque muita gente, no final, eu sei que numa dessas 3 universidades eles têm uma festa que é como se fosse assim, num estádio, uma coisa assim muito louca. E eu achei que legal, mas eu pensei, muita gente, não vou ter a capacidade, a possibilidade, na verdade, de interagir todo dia com as mesmas pessoas, sabe? Na verdade, eu não sei como funciona nessas universidades. Eu acho que você fica com quem tá fazendo o seu curso e vai desenvolvendo assim. Então, são vários grupos que vão se formando e levam assim. E daí eu olhei a Chungang e eu vi que era menor, na verdade, que era separado por 1 ou 2 ônibus. E eu pensei, então eu vou estar sempre com a mesma galera o tempo inteiro. Gente do mundo inteiro, que é o que eu quero também. Eu não quero só a experiência que eu vou ter dentro da faculdade, mas a experiência que eu vou ter com as pessoas, com os coreanos e com as pessoas internacionais também dentro da Coreia. Então, na verdade, isso também foi o motivo que me levou a escolher a Chungang, que era um pouco menor, mas que ainda assim estava no ranking, era muito conhecida. E eu já fui ver, gente, eu pesquisei na internet, pesquisei isso, pesquisei no YouTube. Normalmente tem gente que já foi e gravou. Ou vídeos de outras edições que algumas faculdades fazem isso. Procurar em blog. Então, procurei muito, assim, pra garantir que, além de ser verídico, né? Que é o que você quer e o que você procura, assim, tem que ver essas questões. Então, como eu falei, foi assim, essas minhas experiências na Coreia do Sul, na China. No Japão, esse programa que eu fiz, que era de 10 dias, ele foi um programa em Hiroshima, focado só na bomba nuclear. Então, foram, na verdade, vários workshops, era focado só nisso. Então, é bem interessante que, na verdade, muitos dos Summer Programs, eles têm um foco específico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Você quer... Você não sabe pra onde você quer ir. Mas você quer, sei lá, você estuda ciência da computação e você quer desenvolver o inglês e desenvolver, sei lá, uma programação Java. Sei lá, gente, tô inventando agora. Então, se você pesquisar no Google Java, sei lá, Summer School, vai aparecer e com certeza em algum lugar do mundo existe uma faculdade que oferece, sabe, durante algumas semanas, nas férias, um programa específico em Java. Então, assim, você pode pesquisar o seu interesse específico ou escolher um país, sabe? Eu quero ir pra França. Ver, né? Eu não vou com calma, né, gente? Mas tudo bem, não vou julgar. Sim, é porque eu sou Ásia, né? Gente, dá pra ver, eu acho. Canadá, México, vários lugares oferecem. Então, acho que, primeiro de tudo, talvez você escolher o local que você quer ou o que você tem interesse e a partir daí começar a sua pesquisa. Na verdade, eu separei aqui, gente, eu estou com meu computador aberto, estou gravando pelo computador, e eu abri aqui uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Por exemplo, tá? Eu coloquei no YouTube Milano Summer School, que seria pra fazer uma Summer School em Milão, né, gente, fina, não sei porque eu vou ter a cidade, mas enfim, fina. E eu vou falar aqui o que apareceu, ó. Apareceu esse site que eu achei interessante, que eu até quero comentar, que chama academiccourse.com. E que nele tem uma lista gigantesca de summer courses e você pode colocar por país, por diferente interesse, o que é interessante, só que assim, eu fiquei, você tem que sempre pesquisar de uma maneira, eu acho, inteligente. Esse site, ele parece muito bom para universidades da Europa e dos Estados Unidos. Só que eu fui pesquisar Coreia do Sul e só apareceu 3 opções de Summer Program, sendo que 2 eu nunca ouvi falar e a terceira universidade eu já ouvi falar, mas eu não sei como que é o Summer Program. Então não apareceu dessas 3 a Sky, por exemplo, ali. Então você tem que pesquisar muito, sabe? Você pode decidir um país e não só seguir esses sites que tem uma lista de vários cursos, mas pesquisar por você mesma. Então, por exemplo, você definiu que você quer ir para Milão. Você pode colocar essa pesquisa que eu fiz, vai aparecer algumas opções como, deixa eu falar aqui. Apareceu, ó, aqui Politécnico de Milano, Summer School, aparece diferentes universidades, na verdade. Essa Politécnico, a Bocconi University, Milão, Nova Academia de Belas Artes de Milão, então Escola Leonardo da Vinci. Então provavelmente se você quer fazer um curso mais focado de repente em moda ou em arte, pode ser pra você. Então pesquisar, por exemplo, tá,
defini que eu quero ir para Milão. Pesquisa quais são as 5 melhores universidades de Milão e entra no site de cada uma e procura, normalmente tem uma abinha Summer School e faz uma planilha. Quanto custa? Quais as datas? Porque, por exemplo, algumas universidades, por algum motivo, porque o calendário aqui no hemisfério norte ele é diferente, eles oferecem Summer School em setembro. Mas a gente tem aula no Brasil em setembro, então não tem como. Então você sabe que não, vamos pesquisar alguma coisa em julho. Então eu acho que para otimizar a sua pesquisa na busca de Summer Schools que sejam boas ou viáveis para você, você tem que pensar dessa maneira. Foram essas as minhas experiências. Eu fiz uma lista aqui, deixa eu só ver, gente, para eu não me perder. O que são? É isso. Ligado às universidades, você pode sim estudar línguas, né? Mas na minha concepção, Summer Programs estão intimamente ligados a certificados no final. Gente, eu gosto muito de certificados, eu sou totalmente a favor de certificados de faculdades internacionais. Ainda mais durante a graduação, porque elas realmente podem abrir portas para você no futuro. E eu acho que também você tá num ambiente acadêmico internacional, só de andar nos corredores, estar perto da biblioteca e tudo mais, dá uma sensação muito interessante, assim, pelo menos foi isso que eu senti em todas essas experiências que eu tive, que foram várias, né, aqui na Ásia, pelo menos. Eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa do gênero, apesar de hoje em dia já ter me formado no mestrado, não sei o que vai acontecer. Mas eu acho uma opção muito boa, gente, pra quem tem pouco tempo, pra quem não quer de alguma maneira pular, né, um semestre, ou se a sua universidade não tem boas parcerias de outras universidades que você possa fazer um intercâmbio. E, gente, fiquem de olho no preço também. Por quê? Porque, gente, existem summer schools que são muito conhecidas internacionalmente. Por exemplo, a de Harvard. Eu já cheguei a pesquisar, gente, só que uma summer school em Harvard, assim, que na verdade não era nem um mês, se eu não me engano, são 3 semanas, era questão de $6.000. O que, para mim, está fora da minha realidade. Então, eu acho que apesar de eu nunca ter estudado em Harvard, as outras experiências que eu tive foram tão boas quanto por uma fração do valor. Um exemplo. Esse Summer Program que eu fiz no Japão, gente, ele custou $110. Só isso, a tuition. E você tinha a opção de ficar em casa de japoneses, né? Mas eu decidi ficar no dormitório e durante esses 10 dias foram mais, se eu não me engano, $150. Então foram esses os meus gastos. Claro, gente, eu concordo. Uma passagem do Brasil para o Japão hoje em dia, né, já daria muito caro. Só que como eu já estava aqui na Ásia, esse curso valeu muito a pena, porque é de um assunto que eu tenho muito interesse, que é a bomba. Eu acho que por eu ser uma internacionalista é um assunto que eu tenho que entender e expandir, na verdade, meu conhecimento em relação a isso. Então existem sim opções que são bem viáveis, assim, claro, sei que essa questão da passagem, mas faz parte da questão do intercâmbio, né, gente? Então procurem de verdade opções viáveis, faculdades que sejam renomadas, grandes, assim. Eu sei que na Europa tem várias opções, essa questão de Summer Program é muito conhecida na Europa, em vários países, como nos Estados Unidos, Canadá. Canadá eu cheguei já a dar uma olhada uma época para a Universidade de Vitória. Aqui na Ásia também é muito conhecido para quem tem interesse na China, a própria Fudan, a universidade que eu fiz o meu mestrado, tem um Summer School bem interessante, tem um Summer School voltado para os BRICS também, para os países dos BRICS, então é bem interessante para quem gosta de relações internacionais. Outras faculdades como a Tsinghua, a Peking University, a própria Jiao Tong, eu sei também que tem esses programas. E você procura diretamente no próprio site da universidade. Na Coreia eu já falei algumas opções. Em Tóquio, no Japão, eu sei que tem. Não só da Tokyo University, mas se eu não me engano, Sofia University, alguma coisa assim. Gente de cabeça que fez pesquisas de muito tempo, né? Mas eu acho que eu consegui falar um pouco das minhas experiências, Summer Programs, o que são, como pesquisar. Eu, particularmente, eu acho que vale muito a pena, eu acho que agrega no currículo, não só pelo que você aprende na sala de aula, porque isso é só uma fração, gente, é o que você aprende todo dia com seus colegas, porque você realmente está imerso numa cultura nova, assim. E pra mim isso fez toda a diferença, foi uma das razões que fez com que eu me apaixonasse pela Coreia do Sul e pela China, o que me fez voltar depois, o que me faz morar aqui até hoje, né? E, assim, eu indico de verdade, eu também indico que vocês entrem no site das universidades, pesquisem e mandem e-mail perguntando de scholarship, gente. Não existe ser cara dura, não existe. O não a gente já tem, não é mesmo? Então a gente tem sempre que tentar alguma opção.
pra diminuir os nossos custos. Acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido o que eu quis dizer e as minhas experiências Summer Program. Dúvidas, por favor, coloquem abaixo ou me mandem inbox pelo meu Instagram, que é Ana Paula Pop. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!